Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Obesidade em Foco. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre um tema extremamente relevante, mas pouco discutido. Como o excesso de peso, como o sobrepeso e a obesidade pode atrapalhar a saúde urológica dos nossos pacientes, a saúde sexual, reprodutiva e até os hormônios desse paciente. Nesse episódio, eu recebo o Dr. Alexandre Cavalieri, que é médico urologista, especialista em urologia clínica e cirúrgica e que trata os pacientes, quanto à questão da saúde hormonal, reprodutiva e da saúde sexual dos nossos pacientes. Importante também mencionar que o doutor é especialista em cirurgia robótica urológica. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutora Divides, pelo convite. É um prazer estar aqui discutindo um tema que é muito importante, mas as pessoas acabam não associando a obesidade a problemas urológicos, né? Então, gosto sempre de começar explicando o que é a urologia, né? A especialidade que trata do aparelho urinário, englobando rins, bexiga, próstata, o órgão regenital masculino. Nós também tratamos de mulheres, né? As mulheres também apresentam problemas renais, apresentam, por exemplo, cálculo renal. Uma coisa muito frequente que nós vemos na nossa rotina é a incontinência urinária, que afeta majoritariamente o público feminino, né, na terceira idade. Então, em relação à obesidade, em relação às consequências que ela provoca no nosso organismo e no sistema urológico, eu vou citar aqui umas palavras-chave que nós vamos utilizar durante todo o nosso debate. Então, algumas consequências, sequelas da obesidade, né? A obesidade pode provocar alterações hormonais, né? Ela provoca uma condição que a gente chama de estresse oxidativo, né? Como, de uma maneira mais leiga, uma inflamação crônica no organismo. Ela provoca alterações de circulação, além, né, de também ser um fator para desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica e de diabetes. Tá? Todas essas condições provocam lesões no nosso organismo, né, e em foco no nosso aparelho urinário. Por exemplo, né, as questões hormonais. As questões hormonais podem atrapalhar a vida sexual do homem, né, principalmente já na terceira idade. Podem atrapalhar em adultos mais jovens questões de fertilidade, então dificuldade para conseguir gestar, para conseguir ter filhos, né? A questão desse estresse oxidativo, essa questão inflamatória, também atrapalha a função testicular no quesito de formar espermatozoides, então também vai atrapalhar a fertilidade. Questões circulatórias, também focando na questão sexual, né? A gente sabe que para a gente ter uma ereção, para o homem ter uma ereção, precisa ter uma circulação sanguínea adequada, e a obesidade vai atrapalhar esse quesito, né? E não dá para esquecer que problemas circulatórios, né, gerados pela obesidade, né, como, né, a aterosclerose acelerada, pode gerar deficiência renal crônica por obstrução das artérias renais. Então, por déficit circulatório, a pessoa pode começar a ter perda de função renal e, infelizmente, às vezes evoluir por uma insuficiência renal crônica com necessidade de diálise, né? E também, né, a hipertensão e o diabetes que a gente citou também são as principais causas de insuficiência renal crônica. Então, perceba toda a abrangência. E como comentei antes, nós urologistas também tratamos as mulheres. Não dá para esquecer que a obesidade gera aumento da pressão intraabdominal e gera uma sobrecarga maior na musculatura do assoalho pélvico, levando a uma maior incidência de incontinência urinária nas mulheres. Então, né, uma condição de saúde, né, que é a obesidade, pode levar, né, a várias consequências na saúde urológica. Perfeito. Doutor, a disfunção erétil tem uma relação muito próxima, com a questão do excesso de peso, com a resistência insulínica e até mesmo com as doenças cardiovasculares. Como é que o excesso de peso interfere na saúde sexual do homem no sentido de função erétil? Bom, para um homem ter uma ereção normal, uma ereção adequada,
nós temos que ter alguns mecanismos em pleno funcionamento. A questão circulatória, então nós temos que ter, né, a questão de entrada e saída de sangue do pênis de maneira normal. Nós temos que ter uma concentração hormonal normal. Nós temos que ter os controles neurológicos, né, dos nossos nervos que controlam a ereção também em pleno funcionamento. E a obesidade, indiretamente, pode alterar os três mecanismos. Tá? Então, primeiro falando sobre a circulação sanguínea. Bom, o paciente obeso, né, a gente sabe que tem esse processo de aterosclerose acelerada, que significa, então, há uma obstrução dos vasos sanguíneos de uma maneira excessiva. Essa obstrução vai provocar dificuldades do sangue chegar no pênis. Consequentemente, a ereção ou vai se tornar incompleta, ou o homem não vai conseguir realmente iniciar a ereção. Né? Somado a isso, a própria obesidade, o próprio excesso de tecido, né, adiposo, faz com que os níveis de testosterona, que é o hormônio masculino, acabam caindo, interferindo num segundo pilar da ereção. Né? E, como citado antes, a obesidade é fator de risco para o diabetes, tá? Que, além também de acelerar o processo de aterosclerose, ela tem a questão da neurotoxicidade, né? Da neuropatia diabética. Então, começa a afetar o terceiro pilar, começa a afetar uma dificuldade de comunicação entre o cérebro e o pênis, né? Às vezes há um estímulo do cérebro, há um estímulo central, mas esse estímulo não chega ao pênis. Então, a gente vê que homens na terceira idade, claro, são homens que já vão começar a ter dificuldades fisiológicas, né? Apenas pela idade. O homem obeso, às vezes, começa a ter ou muito mais dificuldade, às vezes até uma impossibilidade de ereção, ou os sintomas começam de maneira mais precoce. Então, às vezes, há realmente a necessidade de utilizar medicações, né, para o tratamento dessa disfunção erétil, né, tanto aquelas medicações populares, conhecidas, né, como os azuizinhos, da família do Viagra, eventualmente o início de terapia hormonal, né? Mas a gente sabe, toda medicação possui efeitos colaterais. Então a gente tem que estar ciente que não é a melhor maneira da gente tratar. A gente está tratando a consequência da obesidade. A obesidade seria a causa central desse paciente. Paciente obeso, né, que começa a ter uma perda de peso importante, ele vai reverter boa parte dessas sequelas que a gente comentou e, muito possivelmente, vai deixar de ter alguma disfunção sexual e poder voltar até uma vida normal sem a necessidade de tratamento medicamentoso. Perfeito, isso que você colocou. Mas é importante também lembrar que quanto antes esse paciente perder peso, mais fácil que ele consiga reverter. Porque, por exemplo, a questão circulatória e a questão relacionada aos hormônios, geralmente, quando o indivíduo perde peso, isso se resolve de uma maneira talvez até um pouco mais rápida. Agora, quanto à questão de dano neurológico, a gente sabe que uma vez que houve lesão neurológica, é pouco provável, né, para não dizer impossível, que aconteça novamente esse estímulo. Então, se o indivíduo passa muitos anos acima do peso, tempo suficiente para trazer dano neurológico, e aí realmente não ter essa conexão entre cérebro e o órgão, mesmo uma pessoa perdendo peso depois, essa dificuldade pode permanecer no longo prazo, né? Então, uma coisa que a gente entende já muito atualmente, seja relacionado com a parte urológica, ortopédica, enfim, de saúde mental ou metabólica, quanto antes o indivíduo tratar o excesso de peso, maiores as chances de não ficar uma sequela no longo prazo, né? E acredito que da parte urológica também seja por aí. Perfeito, existem condições que são irreversíveis, então a gente não quer
que esse paciente obeso adquira essas sequelas que serão permanentes, né? Então, o paciente não pode deixar aparecer sintomas graves para realmente querer mudar de vida. Essa mudança, quanto mais precoce, menores as chances de sequelas duradouras. Maravilha. Um outro ponto também importante que você levantou, que eu gostaria de te pedir para falar um pouco mais, Alexandre, que é sobre essa tendência que a gente tem visto do uso de medicamentos para aumento de performance sexual, né? Às vezes, inclusive, por indivíduos jovens que não teriam nenhuma indicação. Quais são, então, os principais riscos relacionados à utilização desses medicamentos no longo prazo e sem indicação clínica? Bom, a gente está vendo sim um aumento exponencial do uso dessas medicações em jovens, justamente por performance e não por necessidade, não por haver uma patologia a ser tratada. A curto prazo, a gente tem que cuidar muito em pessoas que são cardiopatas, então em pessoas que têm doenças cardíacas pré-existentes, muitas vezes até não diagnosticadas, né? A gente sabe que tem pessoas, adultos jovens que têm uma cardiomiopatia hipertrófica não diagnosticada. Eventualmente, pode haver alguma manifestação grave ao uso dessas medicações, né? Eventualmente até óbito. Então tem que ter esse cuidado a curto prazo. E a médio e longo prazo, o que acaba realmente acontecendo? Né? Acaba, na maior parte das vezes, havendo uma dependência psicológica. O paciente se sente inseguro em iniciar uma relação sexual sem tomar a medicação, né? E na maior parte das vezes, esse homem não precisa tomar a medicação, é mais por realmente insegurança, né? A gente ainda não tem, né, nada concreto que leve a uma tolerância do organismo a longo prazo, né? Quer dizer, o que quando realmente precisar no futuro não vai funcionar, isso a gente ainda não sabe, mas a questão de dependência psicológica existe, né? E tem que ficar de olho nessas questões cardíacas pré-existentes, né? Então, não é uma medicação que seria indicada para um adulto jovem, né? E a gente já está tendo um uso muito abusivo dessas medicações. E, inclusive, talvez até mais preocupante a gente ver o uso desses medicamentos até no contexto de academias, Alexandre. Não sei se você já tem essa informação, mas tem muitas pessoas que utilizam desses medicamentos pelo fato de serem medicamentos que aumentam a circulação, né, terem um aumento da questão vascular, utilizam para ganho de performance física, para ganho de músculo, e muitas das pessoas que têm essa atitude de utilizar medicamentos assim por conta própria acabam associando, pior ainda, a esteroides, a anabolizantes, que aí realmente a gente já vai ter um risco absurdo, né, de padecer de uma condição cardíaca grave, que aí a gente tem visto ultimamente, né, cada vez mais pessoas jovens sofrendo infartos, e às vezes muita gente diz que é da vacina, que é coisa da vacina, mas não, na grande maioria das vezes pode estar relacionado com esse tipo de atitude que nem sempre vem à luz do público, né? É verdade, a mídia, né, não é raro mostrar casos de adultos jovens, né, falecendo, inclusive, dentro das academias. Então, ali, né, a gente percebe dois usos indevidos, né, o uso dos inibidores da 5-fosfodiesterase, que são as medicações da família do Viagra, né, a Tadalafila, que é a droga da moda, Sim. e o uso dos anabolizantes, né, então uma reposição hormonal, né, desnecessária, que também é uma condição que pode ser cardiotóxica. Sim. Então, nós estamos usando duas medicações que podem sim levar a óbitos, se, claro, se o paciente tiver alguma condição já pré-existente. Então, temos que abrir muito o olho. E, como falei antes, toda medicação tem efeito colateral, ou mais ou menos. Então, as pessoas têm que ter né, a consciência que eles estão tomando a medicação, podem apresentar efeitos colaterais leves, moderados e graves. A questão do uso do anabolizante, não, né, a Sociedade de Medicina, Brasileira de Urologia não indica nenhum uso de esteroides para fins estéticos, porque
não há dose segura comprovada. Perfeito. Então, as pessoas, né, os adultos jovens podem evoluir para uma infertilidade irreversível, né, e podem evoluir também por uma necessidade de reposição hormonal permanente por atrofia testicular. Então, eu vejo alguns pacientes que me procuram com algumas dúvidas ou já com consequências de um uso prévio de anabolizante. Doutor, e quanto à questão de hormônios? A gente sabe que existe uma tendência de redução de produção de testosterona naquele homem que está acima do peso. Inclusive, existe um nome técnico para isso, que é o MOSH, né? Hipogonadismo masculino secundário à obesidade. O senhor pode falar um pouquinho para nós como que isso acontece, o que a gente pode fazer para manejar, contornar essa situação e trazer mais qualidade de vida para esse paciente? Essa situação ela é bem complexa porque ela acaba gerando uma bola de neve. Tá? Já explico qual que é esse ciclo vicioso. Mas em relação, né, à queda hormonal no homem obeso, o tecido adiposo, né, tecido gorduroso, que ele faz? Ele vai pegar a nossa testosterona circulante e vai transformar essa testosterona circulante no estradiol, que é um hormônio feminino. Né? Nós homens temos uma pequena quantidade de estradiol, normal, mas acaba elevando de maneira excessiva o hormônio feminino e acaba baixando a testosterona, que é o hormônio masculino. Então a gangorra vai virar muito para o lado do estradiol. O estradiol vai subir muito e a testosterona vai cair cada vez mais. E aí começa realmente a se abrir o leque de sintomas relacionados ao hipogonadismo, a queda do hormônio. Então, claro que nós temos os principais, né, sintomas sexuais, né, dificuldade de ereção, queda da libido, dificuldade de chegar ao orgasmo, fadiga excessiva, indisposição, perda de massa muscular, perda de massa magra. E aqui que é o gatilho para esse ciclo vicioso. Porque quanto menor as taxas de testosterona, maior vai ser a nossa perda de tecido magro, de tecido muscular, né? E, consequentemente, um ganho de tecido adiposo, de tecido gorduroso, que leva a uma queda maior da testosterona. Então, o homem que não dá um basta nesse ciclo vai só piorando. Então, o homem obeso, né, que está tendo essa transformação periférica de testosterona e estradiol, tem que focar na perda de peso, tem que focar no cuidado da alimentação, para parar de perder massa magra. E com isso tentar equilibrar essa gangorra, em diminuir a produção de estradiol e começar a aumentar a produção de testosterona. Senão ele não vai sair desse ciclo. Claro que eventualmente ele vai precisar da nossa ajuda com algum tratamento de cunho hormonal temporário, né? Não é a reposição do hormônio pronto, né? E sim outros tratamentos para a gente ajudar nesse equilíbrio que vai auxiliar ainda mais na perda de peso e para que no futuro, né, ele não precise usar nada de medicação e o equilíbrio, e haja um equilíbrio entre a produção de testosterona e a produção do estradiol. Maravilha. Com a perda de peso também a gente vê, né, uma tendência de equilíbrio, pendendo mais para o lado da balança da produção maior de testosterona e principalmente com prática de exercício físico de força, né? Justamente entrando ali ao contrário daquele processo, você vai entrar ganhando músculo e esse músculo vai ajudar também na questão da produção de hormônio, né? Exatamente, né? Então vai haver uma melhora periférica e uma melhora no sistema nervoso central, que vai aumentar o estímulo para o testículo produzir mais testosterona. Então, na verdade, a gente age em várias frentes, né? Cuidando da dieta, exercício físico, com a perda de peso. Maravilha. Então, é muito importante, né, ter esta consciência para tu mudares a qualidade de vida, né, os hábitos de vida. Sim.
Um ponto também muito importante de ser tocado é a questão do cuidado, né, do que o colega ou que o profissional precisa ter, ou que o próprio paciente precisa ter, na questão de reposição, como tu bem colocou, né? Então, esses indivíduos que estão com muito tecido adiposo, eles realmente têm um aumento da enzima aromatase, né, que é lá naquela enzima produzida excessivamente pelo excesso de gordura. E se você começar a dar testosterona para esse homem, o que vai acontecer se você não mudar também a questão da composição corporal, do peso, do exercício, da dieta? O que vai acontecer? Piorar ainda mais a situação. Ele vai ter mais hormônio de testosterona, consequentemente ele vai aromatizar mais, ele vai ter mais estrogênio, então ele vai ter mais efeito colateral ainda, né? Perfeito, perfeito. Vai ter mais testosterona disponível para esse tecido adiposo transformar essa testosterona em estradiol, né, que é o hormônio feminino, né, de uma maneira mais fácil de falar. Então, realmente, esse tipo de tratamento não é adequado, não é indicado para o paciente obeso. Exatamente. E tem um outro componente também muito importante que eu queria que o senhor comentasse um pouco, que é a relação que esses hormônios têm com a saúde mental, né? A gente sabe que a testosterona, existe uma captação do nosso sistema nervoso central, né? Principalmente ali naquela área relacionada com o humor, né? No qual a gente sabe que tanto a falta quanto o excesso de hormônio pode impactar a saúde mental do indivíduo, né, doutor? Pode. Aquela questão dos sintomas do hipogonadismo, né? Aquela questão da fadiga, né? Da indisposição, de um humor mais deprimido, né? Tá muito relacionado a isso. Então, eventualmente, a gente pode ver, sim, pacientes com sintomas de depressão, né? Tu percebe que nunca tinha sido um sintoma muito característico e realmente tu trata esse paciente para o hipogonadismo, que se apresentar, e a gente vê uma melhora, assim, desses sintomas. Então, o hipogonadismo é uma das causas de sintomas depressivos, não de caráter apenas psiquiátrico, e sim de uma alteração fisiológica, né? Então, há uma ligação dessas. Já tive casos assim de um paciente com depressão, havendo uma intensificação dos sintomas, sem uma melhora com o aumento do tratamento psiquiátrico, e a partir do momento que a gente fez uma reposição, nós tratamos o hipogonadismo que foi diagnosticado nele também, ele estabilizou, né, e voltou para o seu basal. Então, há sim uma relação com o nosso humor também. Perfeito. Talvez isso é uma tecla que eu bato muito aqui. A gente vive uma era de muito diagnóstico de saúde mental, que às vezes o colega esquece de avaliar as causas fisiológicas daqueles sintomas, né? Assim como tu bem colocou, existe essa questão do humor deprimido no homem que está com uma redução da produção de hormônios, né, de testosterona, seja pelo excesso de peso ou não, a gente sabe que existem outras causas para o hipogonadismo, mas a gente também vê o oposto, naquele indivíduo usuário de anabolizante que está com a testosterona suprafisiológica, a gente sabe que existe uma tendência de aumento de irritabilidade, até mesmo de agressividade, né? A gente vê casos na mídia, às vezes, de barbáries, como aconteceu aquele indivíduo com a moça, né? A gente sabe que existe um aumento, sim, de agressividade e irritabilidade quando se excede na dose do medicamento, né? Então, fica até esse alerta também relacionado à questão do uso e do abuso, principalmente, dos esteroides anabolizantes, né? Perfeito. Os dois lados são verdadeiros, né? A queda da testosterona pode gerar sintomas de humor deprimido e o excesso realmente começa a ter alguns para-efeitos, como esses citados, né? Então, qualquer indicação de tratamento hormonal tem que ser acompanhada por um profissional capacitado. Perfeito. Doutor, a gente sabe que o excesso de peso não se relaciona somente com doenças metabólicas ou com cardiovasculares. A gente também tem uma tendência de aumento de risco de câncer associado ao excesso de peso. Quanto a isso, existe um aumento de risco de câncer de próstata, rim, bexiga associado nos indivíduos que estão acima do peso? Sim. Dentre os tipos de câncer citados, o câncer de rim é o que mais tem ligação com obesidade. Interessante. Tá?
tanto pelas questões daquela inflamação crônica, né, que é o estresse oxidativo, né, que são situações que levam à insuficiência renal crônica, que é, sim, um dos fatores de risco também para o desenvolvimento de câncer de rim. Tá? E falando então do câncer de órgão sólido mais frequente no homem, que é o câncer de próstata, há uma ligação também, obesidade é um dos fatores de risco para câncer de próstata, inclusive um dos fatores que a gente tem que antecipar o rastreio do câncer de próstata no homem. De maneira geral, nós começamos o rastreio atualmente a partir dos 50 anos. Tá? Porém, em homens com histórico familiar, em homens obesos, né, a gente tem que começar 5 anos antes. Então, o homem com obesidade tem que iniciar os seus exames de rotina com o urologista, né, visando o rastreio do câncer de próstata aos 45 anos. Né? E nós temos estudos na urologia, né, comparando, sim, a incidência de câncer de próstata na população oriental e na população ocidental. E há um aumento, sim, expressivo, com significância, nessa nossa população ocidental. Né? Nossa população é uma população que tem um consumo maior de proteína animal, né? De gordura animal, comparado então à população oriental, que a alimentação deles é muito baseada em frutos do mar, uma alimentação menos gordurosa. Então, sim, há uma relação direta. Para o câncer de bexiga, há sim uma relação, mas com menos significância. Né? Ainda não há uma significância estatística importante. Sabe-se que há relação, mais para essas questões de estresse oxidativo. E falando também sobre a próstata, mas aí sobre uma doença benigna da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, né? De uma maneira geral, é um envelhecimento da próstata que leva a esse crescimento. Nós sabemos que homens obesos vão ter piores sintomas também miccionais relacionados, né, à hiperplasia. Então, estamos falando de doenças graves, doenças malignas, mas também de problemas benignos, como a hiperplasia, mas que pode levar a uma necessidade de um procedimento cirúrgico, né, para uma desobstrução do canal urinário. Perfeito. E aí também, essa questão do procedimento cirúrgico, o excesso de tecido adiposo pode ser um fator que prejudique o próprio procedimento, a recuperação, o resultado do paciente, estar acima do peso, de alguma forma pode trazer algum prejuízo nessas pessoas que precisam passar pelo procedimento cirúrgico? Sim, a obesidade torna o procedimento cirúrgico mais difícil tecnicamente, né? Esse excesso de gordura, então, às vezes dificulta a nossa correta visualização ou demanda um tempo cirúrgico maior, há maior incidência, né, de ruptura de pontos, nós falamos de deiscência, né, de parede abdominal, então de formação de hérnia incisional depois nesses pacientes, há uma maior incidência de infecção de ferida operatória no paciente obeso. Então perceba que o leque de complicações é muito grande no paciente obeso. Então, além da gente, né, querer o estímulo à perda de peso para reduzir os fatores de risco para o desenvolvimento de alguma doença, se infelizmente essa doença se desenvolver nesse paciente obeso, ele ainda tem chance de haver complicações maiores comparadas a um paciente magro, que vai ser submetido ao mesmo procedimento cirúrgico. Doutor, o excesso de peso pode afetar a fertilidade do homem? Pode atrapalhar a questão da produção dos espermatozoides? Trazer algum prejuízo nesse sentido reprodutivo? Pode sim, Dr. Divides. Lembra que eu comentei sobre essa inflamação crônica, o estresse oxidativo, né, que a obesidade provoca. Os testículos, eu gosto de dizer que são órgãos extremamente sensíveis a qualquer variação, inclusive de variação de temperatura, né? Por isso que os testículos ficam na bolsa escrotal. Eles trabalham, né, a temperatura ideal de funcionamento deles é um pouquinho abaixo da nossa temperatura corporal, por isso da posição
na bolsa, e por isso que no verão a bolsa fica mais relaxada, afastando os testículos do corpo, e no inverno geralmente a bolsa contrai, ficando os testículos mais próximos do corpo para tentar manter uma temperatura ideal. Então esse aumento de toxinas e de inflamação provocadas pelo estresse oxidativo vão provocar uma queda da qualidade e quantidade de espermatozoides produzidos pelos testículos, desculpa. Então, podendo sim gerar alterações tão graves em que esse homem não consegue, né, ter uma prole, não consegue fecundar o óvulo da sua esposa. Ou se eventualmente há uma fecundação por conta de alterações importantes na formação desse espermatozoide, né, que a gente chama aqui de fragmentação excessiva do DNA desse espermatozoide, a gestação não evolui, né? Há um aborto precoce ou eventualmente a fecundação não se consolida. E voltando atrás sobre a questão de alteração hormonal também. Nós precisamos de níveis adequados de testosterona para o testículo também manter a sua função de formação de espermatozoides adequada. Então, uma queda da testosterona com o aumento do estradiol também é muito prejudicial para a produção de um espermatozoide sadio, né, com uma morfologia, um formato normal, um DNA normal, uma motilidade normal. Se não houver essas condições adequadas, o espermatozoide não consegue chegar até o óvulo e esse homem, né, vai ter problemas de fertilidade. Eventualmente, se não conseguir corrigir, né, com uma perda de peso e uma adequação da dieta, talvez esse casal tenha que fazer sim uma fertilização, né, in vitro, ou enfim, algum outro método de fertilização assistida, porque pode se tornar, né, muito improvável uma fecundação natural. Muito interessante. Doutor Alexandre, eu te agradeço mais uma vez pela tua vinda, pelo teu tempo, por trazer essas informações tão importantes para nós, por participar desse episódio. Eu tenho certeza que a pessoa que tiver acesso a essa informação vai estar muito bem informada, e isso graças a profissional como você, que se dá o tempo de educar a população. Então, de novo, muito obrigado por vir até aqui e participar desse episódio. Muito obrigado pelo convite, doutora Edviges. Acho muito importante, nesses tempos de desinformação, a gente trazer um pouco de informação correta, baseada em evidências científicas. Então, foi um prazer e estou aberto a novos convites. Obrigado. Lembrando que esse conteúdo é meramente informativo e não substitui de forma alguma a sua consulta com um especialista.